o missionário de Jesus. Amém. Vem aqui, pastor Erivan. É agora. Você que está conectado conosco o pastor aqui. Erivan, que maravilha. Ele esteve conosco na primeira vigília, está agora novamente. Ele vai se colocar ali e vai abrir a palavra de Deus para você, meu irmão. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto aqui de Lucas 15, que revela a vinda desse Cristo, a sua missão e a sua graça a nós pecadores. Lucas 15, nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3, que diz: chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: ele recebe pecadores e come com eles. Então, a partir daqui, Jesus, ele conta, a gente imagina que seja 3 parábolas, mas na verdade, aqui diz o seguinte: então Jesus lhe propôs esta parábola. Então, entende-se que é apenas uma espécie de trilogia, onde ele revela aqui algo extremamente maravilhoso para todos nós. Aqui revela 2 grupos. 2 grupos estavam ali assistindo Jesus. O primeiro grupo, eu vou chamar aqui, os santos. Aquelas pessoas que se achavam muito santos, muito bons. E o outro grupo era um grupo de pecadores, a ralé da sociedade, um grupo que era discriminado pelaquela elite religiosa. E aqui Jesus, nessas parábolas, ele coloca 2 formas de estar perdido. Ele coloca uma única forma de sermos salvos. A primeira, ele fala sobre a ovelha. A ovelha perdida, ela simboliza ali aqueles que abandonam a fé. Ou seja, a ovelha perdida, ela simboliza o filho pródigo. E mais embaixo fala sobre a moeda. A mulher perdeu a moeda. Então essa moeda, ela representa o filho mais velho. Então você percebe que a gente lê e todos falam sobre a parábola do filho pródigo, mas Jesus não chama de filho pródigo, ele chama certo homem tinha 2 filhos. Então entende-se que os 2 filhos estavam perdidos, e Jesus contou esta parábola para que, sabendo ele que esse grupo duraria até a sua vinda, então essa mensagem é para todos nós. Eu acho interessante que aqui na parábola da ovelha fala: quem é o homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas? Então eu fico olhando, quem é o homem? Quem é um homem que vai em busca da ovelha perdida? Esse homem é Jesus. Amém? Unicamente Ele se importa conosco. Quando ninguém mais se importa, Jesus, Ele nos busca. Ele vai em busca da ovelha perdida. E note que Ele correu um sério risco. Se Jesus pecasse, esse nosso planeta, na verdade o universo, entraria em colapso. A busca foi de grande risco. Mas Jesus, Ele correu o risco. E aqui fala que quando Ele encontra a ovelha, Ele coloca nos ombros, cheio de alegria. Aqui é amor. Apesar de tudo que Ele passou, da dor, do sofrimento e do risco do universo entrar em colapso, Ele se regozija por resgatar a ovelha perdida. Então, a outra parábola é a moeda. A moeda, ela não tinha consciência e ela não tinha significado nenhum para ninguém. Era uma moeda insignificante. Mas aquela mulher que representa Deus, aquela mulher, ela vê naquela moeda algo muito valioso. Então talvez você não tenha significado nenhum para a sociedade, no teu emprego, talvez até para a tua família. Se você morrer, talvez pouca falta faz, mas perceba, você
é de grande valor para Deus. Aqui ele representa o seu amor indo atrás da ovelha perdida. Nós percebemos aqui, agora, quando chega na parábola do filho pródigo, você percebe que os religiosos, os santos, representados pelos escribas e fariseus, eles ficaram de fora, ou melhor, eles ficaram dentro de casa. Eles não saíram como o filho mais novo. Ou seja, eles permaneceram na igreja. Eles não abandonaram a fé. Eles estavam ali. Mas eles estavam irritados com Jesus. Por quê? Porque os pecadores eram atraídos para Jesus. Amigos, eu fico imaginando, alguma coisa está errada conosco, como igreja. Por quê? Onde Jesus andava, você vai ver que as multidões iam até ele, e essas multidões eram os pecadores. Por que que os pecadores não estão querendo ir para a igreja? Recentemente nós fizemos um evangelismo e a gente percebeu ali várias dezenas de pessoas, né, que não eram cristãos, vamos dizer, os pecadores estavam ali assistindo. E as pessoas festejam, até pessoas bêbadas participam do evangelismo, cantam, pulam, fazem tudo ali felizes. Mas na hora que você fala, vamos para a igreja, essas pessoas não querem ir. E se você faz um evangelismo na igreja, poucas pessoas comparecem, não tem comparação como você fazer do lado de fora. Por que que as pessoas não estão indo para a igreja? Eu fiquei imaginando, Jesus atraiu os pecadores, será que Jesus não está na igreja? Mas entenda, aqui tem uma forma errada de buscar Jesus. O irmão mais velho, ele buscava a salvação simplesmente pelo comportamento correto. Para ele, por ele se comportar daquela forma, ele estava salvo. Ele se sentia salvo porque ele tinha um bom comportamento. Você note que quando termina a parábola, aquele filho mais velho, ele termina perdido. A parábola, ela não é concluída. Eu quero compartilhar aqui uma história. Um tempo eu estava fazendo teologia ainda, e nós sentamos com os amigos, começamos a debater sobre essa questão daquelas pessoas que têm muito tempo de igreja. E no meu caso, a minha mãe e meu pai, eles foram para a igreja adventista, eu tinha uns 4 anos de idade. Então praticamente eu fui criado na igreja. Só que com 13 anos, 14, na minha adolescência eu saí e voltei com 21. Certo. Então eu contei essa história e um colega meu falou, olha, eu nasci na igreja, eu nunca experimentei o mundo. E eu estou na igreja há esse tempo todo. E eu não me sinto bem feliz porque eu me sinto pressionado. Então, em outras palavras, eles estavam na igreja, mas ele sentia vontade de ter experimentado o mundo. E eu falei para ele, olha, tu não perdeste nada. Porque o que eu experimentei, eu considero como o pior dos lixos. O que o mundo me ofereceu foi o pior dos lixos. Mas o detalhe é esse. Assim como esse colega meu, que hoje ele é um departamental por aí, muitas pessoas que são representados pelo filho mais velho, eles não entendem o que de fato é o mundo, e eles estão ali na igreja de certa forma reprimidos. Alguns não saem porque falta até o que nós podemos chamar de oportunidade. Já o irmão mais novo, ele era, vamos colocar aqui o nome para ele tudo é relativo, ele era um relativista. E também, ele era bem autêntico. Ele fez o que ele queria. Ele não usou máscara. Ele não estava tendo uma repressão, vivendo uma vida que não era aquilo que ele queria viver. Ele não estava infeliz. Ele
fazer aquilo que ele imaginava que poderia ter feito. Agora, Jesus, ele declara que os dois estavam perdidos. Aquele que ficou na igreja, aquele que não se afastou, estava perdido. E aquele que saiu para a prostituição, para a promiscuidade, para tudo que o mundo oferece, que leva para a ruína, que leva para a dor, ele também estava perdido. Aqui vê que Jesus ama. Por que que ele ama? Ele foi atrás. Ele foi atrás. Você vai ver aqui na parábola do filho pródigo, quando no final Jesus fala, ele fala duas vezes: este teu irmão estava perdido e foi achado. A gente tem a ideia de que ele voltou por sua conta própria, mas não. Ele foi achado. De uma certa forma, Deus achou ele lá onde ele estava e ele voltou. Mas, irmãos, nessas três parábolas, elas são concluídas com festa. Há uma festa pelo encontro da ovelha perdida, há uma festa pelo encontro da moeda perdida, e há uma festa pelo filho perdido que volta. Deus, ele gosta de festa. O Velho Testamento é repleto de festa. Festa do Pentecoste, festa dos tabernáculos. Era uma festa atrás da outra que o povo de Israel fazia. Eles festejavam sempre. Então Deus é um Deus que gosta de festa. E as igrejas mais animadas são aquelas igrejas que festejam. É óbvio, né? Mas escuta, a maior festa para Deus é quando um pecador se arrepende. Nenhuma dessas festas falava que havia festa no céu. Mas quando um pecador é salvo, há festa no céu, há regozijo. É um amor que o céu tem por nós, que nós não temos ideia. Mas existe um pecado que é considerado pior do que transgredir a lei. Por exemplo, o filho mais velho, ele não transgredia a lei. E muitos de nós não transgridem a lei de Deus. Mas tem um pecado pior, e Jesus alerta sobre ele. É o pecado da justiça própria. O pecado da justiça própria é um bloqueio entre nós e Deus. É um obstáculo no nosso relacionamento com Deus. Porque aqueles que se sentem justos, eles simplesmente se acham bonzinhos, se acham merecedores. Isso é muito grave. Note que o santo, ele não sabia que estava perdido. Esse que é o grande perigo. Então a pessoa está na igreja acomodado, tranquilo, e ele se sente muito fiel, ele se sente muito leal a Deus. Ele é um crente batizado. E alguns, como eu ouvi essa semana passada, alguém falando: eu sou da 4ª geração de adventista. Então parece que quanto mais tempo a pessoa tem, parece que mais perigoso é, porque a pessoa entra numa zona de conforto e imagina que está salvo, que está tudo bem. E pode ser que a pessoa esteja perdida. Então, desobedecer a lei é pecado, mas o pior pecado é a pessoa se achar o seu próprio salvador. Então, a partir do momento que eu me sinto muito bom, a partir do momento que eu me acho alguém sem pecado, eu posso estar correndo um grande risco, que é o risco de me sentir o meu próprio salvador. E note aqui as atitudes do filho mais velho. Ele está virado contra o pai, por o pai não fazer o que ele queria. Então, peraí, o pai recebeu o filho mais novo e o filho mais velho está virado. Você observa que ele obedecia pela força. Ele era obediente ao pai, mas forçadamente. Você lendo a parábola, você vai ver isso. E no versículo 29, aqui é só uma pálida ideia do que passava pela cabeça dele. Ele fala: olha, eu nunca festejei nem com um cabrito. Aí se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis 38, 15 a 17, você vai ver lá a história de Judá e Tamar. Tamar se fez de prostituta e Judá ficou com ela, e como pagamento ele ficou de dar um cabrito. Então o cabrito, naqueles tempos dessa parábola, era usado como festas promíscuas. E o filho mais velho, ele fala: esse teu filho gastou tudo com prostitutas. Mas aqui ele bota para fora o desejo que ele também tinha. Ele tinha um desejo de estar também com as prostitutas. Então não adianta a pessoa aparentemente ser leal a Deus,
ser fiel a Deus, mas no seu interior há uma repressão dos pecados, dos desejos, que com certeza, diante de uma oportunidade, a pessoa cai. E nós vamos ver aqui o perfil do moralista, que é representado pelo filho mais velho. Primeiro, ele está virado porque as coisas não eram do jeito que ele queria. Segundo, ele obedecia mecanicamente. Aqui no versículo 29, ele não festejava, ele não tinha alegria. Era uma obediência triste. Terceiro, ele obedece para conseguir as coisas. Então muitos estão na igreja, eu faço tudo direito, por que aconteceu isso comigo? Então é obediente a Deus porque quer em troca aquilo que Deus pode dar. Segundo, a oração desse tipo de pessoas moralistas, é uma oração só de pedir. E eu quero que vocês entendam uma coisa: orar não é, pode pedir, claro, mas orar, como a irmã falou bem aqui, orar é uma forma de me relacionar com Deus. Orar é falar com Deus como se fala com um amigo. E entenda, não há amigo que vá suportar um de nós pedindo coisas toda vez que nós nos encontramos com Ele. Então orar não é só pedir, mas a oração desse tipo de pessoas que tem esse relacionamento conturbado com Deus é só pedir. E também nós estamos envolto de um sistema capitalista onde as pessoas querem coisas, querem bens. E eu estava lendo um texto lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, e eu lendo aquele capítulo, eu me deparei com o versículo 9, e eu fiz aqui uma descoberta que eu achei bem interessante. Ali fala que mente nenhuma imaginou, olhos nunca viram, ouvido jamais ouviu o que Deus tem preparado para nós. Então quando eu vi essas coisas desde pequeno, eu imaginava o céu, aquelas ruas de ouro, aquelas mansões, aqueles rios lindos, aquela natureza impecável. Eu imaginava isso. Mas eu lendo agora, certamente o Espírito Santo me revelou que ali não fala nada de céu, ali fala de Jesus. Então Cristo é aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós mais iremos apreciar no céu. E Isaías 64:4 fala a mesma coisa. No 1 Coríntios 2:9, Paulo fala como está escrito. E onde é que está escrito? Em Isaías 64:4, você vai ver lá: mente jamais imaginou, olhos jamais viram, ouvido jamais ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que lhe amam. Ou seja, o que a mente não viu, o que nós não imaginamos, é Jesus, é Deus. Então orar não é pedir coisas, orar é amar Jesus, é eu me relacionar com Ele, eu abrir o meu coração para Ele. O quinto perfil do moralista, que imagina que é cristão, ou seja, é desprezo pelo irmão. Ele olha para aquele irmão que veio de uma vida sofrida, porque o pecado leva para o sofrimento. Ele olha para ele com um olhar de desprezo, um olhar de superioridade. O sexto, não consegue perdoar, ele não conseguia perdoar aquele irmão de forma alguma. E sétimo, uma vida sombria. Aquele jovem, aquele homem, aquele filho mais velho estava ali, aquela nuvem sobre ele. O pessoal gosta de falar, né, que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas são muito tristes. E eu olho para a prisão, Paulo e Silas, é algo incrível. Aqueles homens estavam lá com as costas dilaceradas. Alguns falam que Paulo, quando estava velho, ele andava mancando, porque a tortura romana, o chicote ali, ele danificava a coluna da pessoa. E lá estava Paulo todo arrebentado com Silas, e eles cantavam à meia-noite. Como, numa situação tão trágica, eles não murmuravam, eles cantavam: há prazer em Jesus, há alegria em Cristo. O filho mais velho representava os fariseus. Agora eu pergunto, que amor é esse? Jesus sabia que aquele grupo iria matá-lo. Jesus sabia que aquele grupo iria levantar
falso testemunho, falsas acusações. Ele sabia de tudo, mas eu considero isso como um amor estranho. Lá estava Jesus tentando salvá-los. Essas parábolas não foi apenas para aqueles que estão no mundo, na bebedice, na prostituição, nessas outras coisas que o mundo oferece, mas também aqueles que se acham muito santos, tão santos a ponto de rejeitarem Cristo. Ele estava ali tentando salvá-lo a todos. Amados, ser cristão é se arrepender. Ser cristão é se arrepender por quebrar a lei, mas ser cristão é também se arrepender por a justiça própria. As boas obras, elas também nos afastam de Deus. Você pode ter certeza que na volta de Cristo, muitos se perderão praticantes de boas obras, porque eles confiaram na sua própria justiça. Eu sei que nós temos a cultura de imaginar um Deus poderoso. Na nossa visão, Deus é o todo-poderoso. A gente só vê Ele como todo-poderoso. Essa é a visão mais que a gente vê em nosso meio. As pessoas têm mais essa visão. Mas, para quem não sabe, essa palavra todo-poderoso, ela é uma palavra que foi criada pelos imperadores romanos na época de Constantino. Ele queria um Deus que fosse todo-poderoso. Então, lá do grego, Pantocrator, colocou esse nome. Claro que Deus é todo-poderoso, mas a palavra que corresponde a isso é El Shaddai. Não é todo-poderoso, quer dizer soberano. Mas Deus, Ele tem que ser visto como de fato Ele é. Ele é um Deus, como Isaías viu, santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo de bom. É um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus que busca, é um Deus que veio para ser a ponte entre nós e o céu, porque havia um abismo insuperável, um abismo que não tinha como o homem transpor. Ele veio fazer essa ligação entre nós e Deus. Deus busca a ovelha perdida, Deus busca a moeda perdida, Deus busca os dois filhos. A Bíblia diz que não há um que busque a Deus. Então às vezes eu falo, eu estou buscando a Deus, busca a Jesus, mas entenda, Ele nos amou, é Ele que nos busca. A Bíblia diz que Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então tudo vem dEle, tudo vem desse Deus. O filho mais novo foi salvo pelo amor do pai. E o amor do pai pelo filho era maior do que ele imaginava. Ele falou, quando eu chegar lá eu vou falar, pai, pequei contra ti, eu fiz isso, fiz aquilo, me aceita como escravo. O pai o recebe e fala, não. Nem ouve muito as palavras do filho. Veste ele com roupas de príncipe, tratamento de príncipe. E ali tinha um boi que o pai estava guardando para a vinda dele. Ele sabia que aquele filho voltaria. Então note que amor grandioso Deus tem por nós. Eu quero concluir aqui o versículo 28. Aqui fala que o pai, ele tentava salvar o filho mais velho. O filho mais novo voltou, estava salvo. O pecador, as prostitutas, os ladrões, tudo aquilo que nós olhamos às vezes com repugnância, estavam ao redor de Jesus, sendo salvo. Mas os santos, aqueles que se achavam bons, estavam perdidos. E Jesus estava ali tentando salvá-lo. Aqui fala que ele sai para ter com o filho. Essa parábola, ela não tem fim. Aqui você observa, ela é uma parábola inconclusa. Aí fica a questão, por quê? Por que ela não teve fim? Sabe por quê? Porque essa parábola, ela chega até os nossos dias. Jesus estava à porta, tentando colocar o filho mais velho para dentro, tentando salvá-lo. E Apocalipse 3:20 fala que eis que estou à tua porta e bato. Então o Jesus que estava à porta, tentando convencer o filho para entrar, ele continua à porta, tentando entrar na nossa igreja, nas nossas vidas. Ele continua à porta. Eu pergunto,
quem sou eu? Com quem você se identifica? Ao fazer aqui esse estudo, eu confesso que eu me identifiquei muito, mas muito com o filho mais velho. Isso não é bom. Na última vez que eu tive aqui, eu falei que Deus, Ele tinha me levado, estava me levando a orar mais. Eu sempre, no meu devocional, eu lia muito a Bíblia, eu lia muito esse Espírito de Profecia, mas eu orava pouco. Então Deus me mostrou que eu estava errado, eu tinha que orar mais. E eu pedi, Senhor, eu preciso orar mais. E eu não conseguia. Eu lia 1 hora a Bíblia e orava no máximo uns 15 minutos. Não tinha mais argumento. Isso por longos anos. Eu pedi em poucos dias, Deus me fez orar 1 hora. Então, para a glória de Deus, eu oro 1 hora. E leio a Bíblia mais ou menos 1 hora também. Mas eu quero dizer para os irmãos o que aconteceu depois desses dias. Eu descobri que eu sou um grande pecador. Para me aproximar mais de Deus, eu entendi que eu preciso mais dele. Eu sou um pecador. Eu comecei a olhar para mim e me percebi como um grande pecador. Coisas que eu imaginava que não era pecado. Eu não ando aí adulterando, roubando, essas coisas não. Eu guardo a lei. Tá? Ninguém pensa isso. Mas Deus foi me mostrando coisas tão terríveis da minha natureza, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas negligências. Então, eu apelo a todos nós, nesta noite, a cada um, ore mais. Deus está te buscando. Eu não sei com quem você se identifica, se é com o filho mais novo ou mais velho. Se for o filho mais novo, volte, porque o pai está te buscando. E se você se identifica com o filho mais velho, é hora também de você se curvar, de você abrir o coração e se despir da justiça própria e reconhecer que você é um pecador. Independente disso, o Pai te ama. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós exaltamos a Jesus Cristo, Senhor, porque um dia Ele veio para nos ligar até o céu, para nos ligar até a Ti. Ele é a ponte, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, vendo nessas parábolas lindas um amor grandioso de um Deus que busca, independente do que somos, independente de termos vivido uma vida de pecado, ou de estarmos vivendo uma vida de pecado, ou de estarmos vivendo uma falsa santidade, mas Tu é um Deus que quer nos salvar. Ó Deus, nessa noite imploramos, salva-nos, Senhor, independente do que somos, em nome de Jesus. Amém.